pensando aqui, ô Josimar, eu não tenho muita paciência pra ver, ficar vendo a Maria Pereira lá. E não é por causa da escola, não. Desde antes já era assim. Eu já vi bastante coisas dela assim e tal. Tive o livro dela lá, o Sol Negro, né? Mas eu nunca tive muita paciência com ela. Mas eu ouvi, eu tava ouvindo ali, ela acabou de falar uma coisa óbvia, né? Que as pessoas ou vão despertar ou vão continuar dormindo, basicamente. Só que o que acontece? Ela vai contar aí, né? O segredo dos deuses, né? Que ela vem contando, a história deles passado e tal. Aí o que que pega, cara? A gente vai fazer, né? Esse bate-papo nosso aí, posicionando lá os meninos. O Renan e o Ospina lá. Os meninos não, eles lá, né? O Ospina deve ser mais velho que eu, o Renan eu não sei. Mas a questão é a seguinte, que pega é o que, cara? É um fato óbvio que a gente consegue perceber em qualquer vídeo que a gente vê deles. Eu peguei lá do Ozzy Pena uns 3 ou 4, do Renan também uns 3 ou 4, os últimos. E contando que eu já vi vídeos do Ozzy Pena antigamente, e já vi também do Renan, bem pouco, mas já vi, já sei a linha de raciocínio dele basicamente. E contando com a live que a gente viu ontem, a gente vê claramente, é óbvio lá, intrínseco ao papo deles, que eles não sabem o que é corpo da coerência. Eles não entendem o que é corpo da coerência. Eles não sabem que tem os momentos eternos, que se desdobram no tempo e espaço, e assim sucessivamente. Eles não entendem a coerência. Eles não sabem o que é isso, o corpo da coerência. Não entendem. Então o que acontece? Eles, por nem sei qual que é qualquer a régua, qualquer medida que eles usam, né, qual é o parâmetro de referência que eles usam para considerar o que é válido para eles, o que é certo, o que tem crédito para eles e o que não tem. Por exemplo, o Bob para eles não tem crédito. Eu não sei de onde que eles tiram essa, como eles têm essa, como eles medem isso, mas mais ou menos eu sei, né? O Renan com o Ozzy Pena, eles medem se o cara tem crédito ou não, porque se ele xinga, né? Ou se ele ofendeu, no ponto de vista dele, alguém ou não. Fiz isso, ponto. Toda coerência morre por causa de uma ofensa, né? Que eles veem como ofensa ou maldição, né? Quando vem algum anarcocapitalista, fala, o Bob amaldiçoou os anarcocapitalistas, sendo que não entende. Nesse áudio que eu te mandei aí no podcast que eu te sugeri, do Bob falando sobre o Hitler ser financiado lá pelo sionista, o Bob até me agradece lá ao vivo, porque eu tinha, de certa forma, protegido dele lá no esquema lá que os anarcapitalistas estavam falando que o Bob estava amaldiçoando todo mundo, sendo que o Bob não tinha amaldiçoado ninguém. Ele tinha falado, o anarco, o ANCAP que continuar fazendo isso, desviar e papapá, será amaldiçoado, está amaldiçoado. Ele não falou todos, ele falou o que fizer isso, isso e aquilo, né? Mas as pessoas entendem do jeito que quer entender. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui com esse áudio que eu tô te mandando? A questão, cara, o ponto é, difícil da história é o quê? Fica aí, né? O Renan, igual você já falou, fãzão da Maria Pereira aí, né? O Ozzy Pena também fica pesquisando essas coisas. Aí o que acontece? Eles ficam colhendo essas informações do que é Deus, né? De como aconteceu, esse lance de que eles vieram de fora, nem entende o processo, né? Nem entende o giro do reino pai, lógico, reino mãe feminino, né? Abstrato, né? Luciferiano. Eles não entendem esse processo, como sempre. Eles não sabem que existe um processo que sustenta o atemporal, né? Que sustenta o temporal através do atemporal. Eles não entendem que passado, presente e futuro é uma coisa só, dirigida, né? Direcionada pelo atemporal, né? Que é esse giro. Então, eles ficam pensando, eles não entendem que esse processo ele que dá base até para o seu sonho, para o seu pensamento, para qualquer tipo de cognição. Não entendendo isso, eles ficam colhendo essas informações do que são deuses, por exemplo, leu o Zacarias Sitchin lá, ou então leu essas psicografias que tem muito também, o próprio espiritismo, né, os exilados de capela, eles ficam colhendo essa gama de informação. Aí o que acontece? Chega nós aqui, por exemplo, e apresentamos uma coerência. Nós apresentamos a coerência viva, que é o próprio Bob. Ele se apresenta e a gente apresenta ele, né? A gente é porta-vozes dele, né? Seria tipo portais para que cheguem nele. Mas aí a gente chega hoje, por exemplo, e bota aquele monte de coerências, né? Um monte de fatos posicionados sobre o que são os deuses, cientificamente falando, qual que é o processo que possibilita os desdobrares desses deuses no tempo e espaço. E o papel do 13, né? Que é o Lúcifer, que desdobra, que recicla e tudo, posiciona tudo bonitinho. E eles não vão querer ouvir, cara. Eles já vão com total convicção de que eles já têm a informação na mão. E a informação é o quê? Igual hoje, ó, a Maria Pereira aí vai falar, né? A verdadeira história da raça humana. Pronto.
Eles pegam isso aí, o Renan, por exemplo, pega e é isso e pronto, acabou. Qualquer coisa que ela falar ali é a verdade. E eles não sabem que existe a coerência que fecha todos os pacotes, que não deixa de fora nada, que abocanha, inclui tudo, né? Aí, por exemplo, vamos supor que eles escutam lá, né, que os jesuítas, igual estão comentando agora, os jesuítas colocou os judeus para brigarem entre si e financiaram Hitler como testa de ferro. É isso que eles vão ficar na cabeça. E aí a gente tenta, chega e fala, ó, posiciona bonitinho. Não, não é isso não, papapá e papapá. Porque o Renan comentou já ontem na live, né, que o Hitler também falava dos 1000 anos. Ou seja, ele tá com rincha do Bob, né, ele tá com, por causa que o Rogério ofendeu ele, né, aí ele tá com dor de cotovelo, né, tá com, é, como que eu posso falar? É tipo pirraça, né? Agora ele fica contra, ele vai achar provas contra o que a gente fala, porque a gente fala aqui do reino de 1000 anos e tudo mais, só que ele não entendeu o processo, ele não sabe que o reino de 1000 anos é de quem conta daqui pra lá e não é do atemporal, né? Aí já bate contra aquele negócio que o Hélio Couto mesmo falava dos 2000 anos, que vai demorar pra reestruturar a terra lá e tudo, que tem que estar unificado com a centelha divina, né? Aí agora ele vai ficar querendo provar para todo mundo que a gente segue o nazismo, por exemplo, que estava errado, porque o Hitler foi só um testa de ferro, e não adianta chegar e posicionar e mostrar. Porque eles já têm na cabeça deles que é do jeito que a Maria Pereira falou, ou é do jeito que está lá nas crônicas da terra do Zacarias Sitchin, entende? Eles não param, eles não fizeram o que a gente fez, o Josimar, você mesmo sabe, eles não leram o livro, eles não escutam os áudios que o Bob tem lá no Básico 1, eles não viram os vídeos, então eles não sabem do que eles estão falando. É uma opinião de quem está de fora, de quem está pegando o que está aí no teatro. Seja o teatro aí do gado mesmo, ou essa Matrix aí, esse teatro matrixiano da New Age, da nova era, né? Que é essa coisa aí que eles pensam que são dos iluminados, né? Porque recebem canalização, que é os arcturianos que veio e falou, que é os pleiadianos que veio e falou. Eles não caem a ficha, cara. A gente tem como exemplo lá o Nicolas, né? O Neo Carvalho. O cara pirou na batatinha. Eu era amigo dele, próximo dele. Ele foi falando as coisas muito bem, tal, 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 quando ele subiu pra cabeça. Ele já queria ficar acima do que ele chamava de mestre. E não só ficar acima, porque eu acho que hoje a gente tá acima do que o Hélio Couto propõe, né? Mas o que o Nicolas estava fazendo é muito louco, cara. Ele tava querendo posicionar o Hélio, de falar pro Hélio acordar, falar pra Mabel Cristina acordar. Ele falou até pra Poli Cardoso, lá, canal Nefertiti, acordar, não sei o que lá, convocando o povo, falando que tava trabalhando diretamente com Cristo e selecionando os 12 discípulos de Cristo, e ele incluía, ele era um deles. Olha que barbaridade, cara, eles não param pra pensar. Então eles ficam nessa pira, nessa brisa aí, ó, nessa toros paralela, egoísta, de pessoas que estão sonhando em conjunto e criando toda essa ilusão, esse sonho paralelo, que são verdades paralelas, relativas, e não a verdade absoluta. E eles não conseguem separar, eles não conseguem entender que existe uma verdade absoluta. O outro ponto, o Renan mesmo lá, ontem ele indicando lá pro Ozzy Pena, um cientista, eu sabia até o nome dele, Walter, não sei das contas lá, falando que ele tem a verdade absoluta lá, né? Que ele tem a ciência, né? Que tá todo mundo tentando conectar a ciência, enquanto esse cara já tá conectado, e que ele tá estudando esse cara ainda. E ele deu uma pinceladinha no que ele entendeu, que era o quê? Que esse cara tá falando que tem as ondas. E dentro da onda tem a geometria que possibilita os desdobrados das ondas, por assim falar. E é o que? É o que a gente explica aqui, mano. É o alfa, o ômega criando o alfa e o alfa criando o ômega. Ômega é o princípio ali, quando falar haja luz, né? Que a luz se destaca de si mesmo. Ali você já tem o primeiro ponto, nada ali, o abstrato. Quando ele se destaca de si mesmo, porque queima, você já tem a reta. Depois o que observa essa reta que já é o triângulo, forma o 3, né? E vai criar, e cria a forma que é o 4. E esse procedimento aí, ó, que forma o hexagrama, que é o cubo Metatron lá no final, né? Que tem o hexagrama intrínseco, tem a suástica também intrínseco. Esse cubo Metatron é o que possibilita todas as probabilidades de geometria, né? De desenho, seja por círculo ou por reta, seja por lógica ou por sensação. Todas as possibilidades possíveis, todas as probabilidades matemáticas tá inclusa ali, nesse ponto final, que é o cubo Metatron. Isso é um conhecimento antigo, milenar, atemporal, lá de Atlântida, e eles não entendem isso. Eles ficam pegando o restinho que veio lá do Egito, né, que foi fragmentando. Eles pegam esses fragmentos e querem entender o todo, sendo que o todo veio de Atlântida. E é simples, é só esse cubo Metatron. E desse cubo Metatron você desdobra todas as frequências, tudo que a gente já sabe aqui. É isso que eles não entendem. Aí indicou pro cara
indicou pro Ozzy Pena, esse cara, né, o Walter, não sei das contas lá, que eu não lembro o nome dele agora, depois eu posso te passar aí, falando que ele tá com a ciência, né, toda na mão, sendo que a ciência absoluta, completa, a ciência universal tá no livro do Bob. Olha o nível que chega, o egoísmo, o orgulho, né, a falta de brilho, né, aquele ponto que o Bob mesmo fala no livro dele, reconheça a grandeza do outro e a sua brotará. E eles não, cara, eles não podem reconhecer que o Bob é grande. Por que que seria um brasileiro tão perto de mim, não sei o que o Rogério tá junto com eles, Josimar, essa molecada, e o cara ainda me posicionou, foi arrogante comigo, se acha o bom, quer ser líder, quer ser rei. Eles ficam presos nessas mesquinharias, nesses pontos tão, é, cara, é um absurdo, mano. Eles estão se privando de ter o conhecimento todo na mão deles para ir no escuro. É o que a gente ensina aqui na escola, é o que o Bob fala pra gente. Quer ser Deus? Seja, mas queime no escuro como ele. Ao invés deles virem para a luz, para ficar perto do sol, né, para sentirem alívio e etc., não, eles querem ir para o escuro. E isso aí é uma prova evidente. O conhecimento está todo aqui. Tudo linkadinho, organizadinho, bonitinho, posicionado, tudo coerente, não deixa nada de fora, mas não, eles querem arriscar, quer ir pro escuro, né? Quer ficar procurando, quer ir pra Maria Pereira, quer ir pra outro lugar, igual a Maria Pereira até viajar lá, já fez excursão pro Egito e tudo pra pesquisar. Cara, é bobice, é palhaçada, é criancice, é perca de tempo, é besteira pra eles mesmo. Então, mano, é exatamente isso, cara. O que eu vejo que acontece é que a, a vontade natural do ser humano, quando ele aprende algo, automaticamente ele quer mostrar que ele aprendeu para alguém, né? Ele quer ser luz no escuro. Isso é uma sensação natural que nós conhecemos aqui, né? Como você disse, porque nós temos acesso ao básico 1, a gente tem acesso a todos aqueles podcasts, aquelas respostas, né? Aquela quantidade de respostas que o Bob deu para os alunos. E a gente teve acesso principalmente ao livro, né? E eles não tendo acesso a isso, claro que o pacote que eles vão ter de informação é teatral, é só a mesma repetição, né? Repetição da informação lá dentro. E eles não acreditam que nós podemos acessar uma informação fora do teatro, porque eles não conseguem entender fora do espaço-tempo. É como o Bob fala: como é que você vai ensinar para o peixe que ele está na água? Se ele só viu água, se ele não sabe o que tem fora. Ele não tem, ele não discerne fora, ele não viu, nunca ouviu falar do fora. Então ele não discerne, não cabe na consciência dele, não cabe na tela mental, no plasma. E é isso que a gente tenta passar para eles que eles não viram. Como eles vão entender fora do espaço-tempo se eles não conseguem discernir, se não cabe? E o que fará, né? O que possibilitará que caiba na consciência deles, que caiba o fora do espaço-tempo na consciência deles de fato, não só falar uma coisa, sentir é outra, né? Que eles consigam ver fora do espaço-tempo. É muitas das vezes essa humildade de reconhecer tem um outro que brilha mais que eu, como você disse, né? Não é só porque o Bob tá próximo dele, da galera aqui, tinha que ser um brasileiro pobre, né? Tipo assim, não pode ser um mestre da ciência, porque para eles tem que ser um mestre da ciência que fala a verdade, o resto é resto, sabe? Não pode ser um cara do campo, não pode ser um garoto que do nada aprendeu, né? Não pode ser nada disso. Tem que ser do jeito que eles limitam que seja, na consciência deles. Não pode falar palavrão, não pode fumar, baseado, não pode fazer nada. O cara que fala a verdade, ele tem que ser exatamente como eles aprenderam que deva ser. Então eles estão impondo o que eles querem, estão limitando. É a mesma coisa do extraterrestre, né? Isso já vai linkar um pouquinho também para chegar nesse assunto que, cara, que eu coloquei lá no último vídeo lá, né, que é teu Bob falando. O que nós explicamos aqui é a cognição mental, é a raiz do porquê você consegue definir algo para chamar de real, né? Que é o que a consciência consegue discernir, como ela consegue discernir. E é isso que nós trabalhamos. E uma coisa que nós fazemos, que a Maria Pereira até falou agora há pouco tempo, que nós fazemos muito aqui, que ela disse que implantação de memórias. Nós não implantamos memórias em ninguém. Nós damos os pacotes para que o ser, de dentro para fora, reconheça a verdade por si só. O Bob nunca me colocou, me implantou memórias. Eu li o livro e cada coerência que eu via no livro eu largava o celular, eu já falei isso com várias pessoas, eu largava o celular na mão e começava a pensar assim, né? Começava a falar assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô lendo isso. Eu não acredito que eu não percebi isso antes. Porque não é porque tá escrito, é porque você sente, porque você vê. Nunca tinha comparado mesmo que são
7/12 cores, 7/12 notas, 12 meses. Eu sempre tinha curiosidade do 7 e do 12, sempre tive, né? Que são 12 meses, 12 horas, né? 12 astros, 12 apóstolos, 12 deuses, né? Dos Anunnaki, que eles gostam bastante de falar também. E esse giro atemporal que eles não entendem também, né? Então, só para não desviar muito aqui. Sobre os extraterrestres, como eu estava falando, cara, a partir do momento que você entende que tudo é um processo, como você falou, né? Que é o processo da luz se aprofundando, gerando camada por camada, se redobrando e gerando mais profundidade, para o eco ficar mais longe de queimar no escuro. Se eles entendessem isso, que todo mundo fala, nós somos luz, mas literalmente nós somos luz, nós somos energia vibrando, já não é comprovado pela mecânica quântica isso, né? Que somos energia vibrando. E a tecnologia, né, o conhecimento, a ciência de Walter Russell, que é o que ele falou lá, o conhecimento que ele está aprendendo, né, que o Renan está aprendendo com o Walter Russell, ele, ele é um conhecimento que já está no livro, o Bob já escreveu há muito tempo, só que os caras não têm a humildade de falar, tá bom, estão me insistindo, eu vou ler essa merda então para ver se é verdade. Cara, nunca vai ser merda. Eu quero que vocês me entendam como ele falaria, né? Provavelmente. Pelo menos que fosse assim, mas que ele enxergasse a verdade. E se humilhasse depois e falasse: Caraca, graças à existência, eu ter conseguido ter acesso a esse livro. Porque daqui tem todas as respostas para todos os ângulos. Porque você mergulha no reino da luz, você entende da luz para cá como funcionam as coisas, como tudo se desdobrou. É a mesma coisa, né, que falar quem veio primeiro o ovo ou a galinha. Se você entender num processo atemporal, você vê acontecendo assim na sua frente, sabe? Aquelas cenas parecido, né? Ainda mais além do que aquela cena, né, da Lucy no filme, onde ela vê tudo acontecendo, o tempo passando na frente dela, né, de forma acelerada. Ali ainda é muito teatral a forma que acontece no filme, porque não cabe na cognição nem do escritor do filme, nem do diretor do filme, como poderia plasmar isso no espaço-tempo, né, algo atemporal acontecendo. Até dá, porque cabe na nossa consciência, nós poderíamos desenhar para eles, né? Mas é mais ou menos o que eu vejo, por exemplo, quando o Bob começou a expandir minha consciência com os pacotes que ele me dava, né? Que é o que ele fala, né? O, o, o guia ele dá os pacotes, né? E você interpreta e você vê por si só. Você constata, você olha para uma planta, você vê o desenvolvimento dela, você vê onde, como ela chegou naquela condição, você vê por que ela tem o formato dela, você entende por que do formato da planta, você entende por que de tudo. E os caras tão espertos de chegar nisso, né? Com a sequência de Fibonacci, com todo esse padrão de onda, né? Padrão ondulatório que eles estão conhecendo, né? Que a onda que vai se desdobrando, né? E a velocidade relativa dela que vai fazer a forma, né? E essa forma vai gerar uma energia, o campo eletromagnético, né? Com as diferenças de cores por diferença de tamanho das ondas e em relação ao giro, né? Que é o próprio campo Planck lá, a própria distância Planck, a distância de um fóton no seu próprio eixo, ou seja, é a luz procurando a si mesma que o Bob sempre trouxe. O Nassim Haramein está atrasado em relação ao Bob e se Walter Russell, de fato, né, o Walter Russell, de fato, conhece essa verdade, é só ele trazer então para a consciência, que é o que falta para ele então, o que faltou, não sei de onde é que ele é, o que, que ele está fazendo, se é vivo, se não, não conheço, mas enfim, se eles entenderem de dentro para fora que ele é essa luz, que ele está vendo o passado dele, que ele está vendo o que ele já foi quando ele olha para um animal, quando ele olha para uma planta, quando ele olha para um mineral, ele vê que ele é um eco, redobramento de um eco do passado. Ele vai conseguir compreender tudo, cara, tudo. Ele vai olhar as emoções, ele vai conseguir compreender. Ele vai conseguir se olhar de fora e ver por exemplo, né, quando eu faço isso, eu olho o Josimar de fora e vejo o Josimar tendo as atitudes dele. Aí é onde que as pessoas, né, falam, os mentores, eu tive uma viagem astral. Em estado meditativo, se você fizer isso, você já começa a viajar sozinho, cara. Você começa a se ver tomando as atitudes, você começa a se ver se emocionando com algumas coisas que te levam para a dor ou para o alívio, que é essa base também, né? Que é a primeira fagulha de pensamento que existe, a primeira fagulha de existência, o movimento natural dela é tentar existir, tentar ser, tentar se ver, né? Que é o feedback de existência que eu sempre falo lá, que ela vai tentar se ver. Ao se ver, ela precisa se mover. E esse se mover precisa ser dela para ela mesma. Só que esse ela mesma é o não conhecido ainda, que é o escuro, o abstrato, o vazio, o nada. Então ela já
passa a ter uma perspectiva que ela é. Se ela é e ela não é o nada, vazio, escuro, então ela precisa ser luz. Então ela é luz, passa a ser luz, é o haja luz que você falou aí. E quando você entende isso, você fala, então eu sou essa mesma luz com eco aprofundado, e mesmo assim, né? Seja no. A gente já explicou, cansou de explicar, né? Do reino mineral, vegetal, animal, humano e deve. Toda a coerência se baseia numa forma triangular que é a própria consciência se constatando. Porque quando a luz, que era nada, né? Que era incognoscível por não ter perspectiva, né, por não ter constatação, né? Então, não tem constatação é aquela famosa onda do Hélio Couto, que é do Hélio Couto não, que o Hélio Couto traz lá, né, na ressonância harmônica, que é a onda escalar. Então, ela é qualquer onda desde que alguém ponha a atenção nela ali, né? Que alguém vibre exatamente o que ela vai ser depois, né, no caso. Então, é meio que futuro. Então, ela vai ser aquilo que você emitir de percepção dela. Então, beleza. Então, a onda escalar ela é correspondente ao Espírito Santo, que é abstrato, é todas as possibilidades, que é correspondente ali no átomo. Você já pode dar um aspecto para alguém ali, né? Seja no próton, nêutron, elétron, que a gente sempre fala, né? Das três polaridades, que na luz o Bob sempre trouxe para nós como vermelho, azul e violeta. Né, que o violeta é o filho, assim como o elétron, por exemplo, né, que faz a experiência do mundo. Porque se você parar para observar também, né, vamos lá, mais uma. Se você parar para observar, quem é que está enxergando o quê? Você está enxergando a luz. Espera aí, você está enxergando, na verdade, uma radiação eletromagnética, certo? Você está enxergando a radiação, a parte visível do espectro eletromagnético. Então você está enxergando ondas. Mas essas ondas estão batendo nos elétrons na camada do seu olho. Então, peraí, quem está enxergando de fato são os elétrons. Então, o elétron que enxerga, eles recebem um sinal e a gente monta essa coerência lá dentro. Por causa da repetição do eco que já está profundo, que já conhece, que já sabe, que já viu, que já experimentou. Isso que eles tinham que entender da cognição mental. Que tudo que eles acham que sabe, ou que acreditam, que veem, que conseguem plasmar, mesmo que seja extraterrestre na frente deles, né, abdução, etc., é tudo é tudo um redobramento que se aprofundou o eco na mente dele, ele ressoou com as emoções, né, que nós falamos aqueles ângulos relativos ali, né, da emoção ali, e conseguiu trazer para os sensores dele aquela crença, porque no fim das contas é uma possibilidade, né, que de luz, é só luz, é só um redobramento da luz, é só uma manipulação da luz. Então, tudo que você vê é luz, você só consegue ver luz, né? Aí não, aí tem o tato. E o tato é o que? Se a gente não encosta, é só energia. Então, de certa forma, você está os elétrons nas sete camadas do átomo repelindo os elétrons da sua mão para você sentir o tato, né? Senão você não encosta nada de fato, você não ouve nada de fato, você não vê nada de fato. É tudo uma ilusão, mas essa ilusão ela é tão profunda que parece real nas sensações, porque há a luz lá atrás tentando se redobrar, tentando fugir do vazio do nada para tentar ser algo, e esse ser algo dela que dá o feedback, dá o alívio, que é o movimento. Por isso eles nunca vão conseguir entender, tá ficando grande aqui também, por isso eles nunca vão conseguir entender de fato o que é a felicidade, como nós já abocanhamos aqui, como segurar o momento da dor, que é como nós já entendemos aqui, como saber, né, se situar para poder gerar. Então, Josimar, irmão, é exatamente isso daí, sabe? Todo esse processo aí que já falamos, colocamos aí, você falou de forma incrível, né? Extraordinária. O Renan e o Oz, eles não conseguem de fato entender, eles não entendem mesmo, eles ficam sempre presos na mesma coisa que todo mundo aí fica preso, coisas temporais, teatrais. De fato, eles não conseguem entender o, o processo. E sem entender o processo não adianta, eles ficam presos em coisinhas bobas, né? Igual um exemplo que eu posso dar aqui agora, eles ficam presos nesse lance de que a Bíblia foi inventada, manipulada, né? Foi criada para prender e tudo mais. Só que eles não entendem o processo, de novo. Atlântida, eles ficam todas aquelas coisas sobre a Atlântida. Atlântida nada mais é que o reino dos céus, que é quando a consciência linear alcança esse ponto de conhecimento, essa comunhão com o tecido do espaço-tempo, né? Com o tecido
que é a base de tudo, né? A comunhão com esse tecido através de tecnologia ou através de expansão conscienciais, da consciência em si interagindo com si mesma, proporciona o reino de 1000 anos. Mas é 1000 anos olhando da parte do ponto temporal, no caso aqui agora dos judeus, que contarão linearmente. Mas para nós que estaremos nesse reino de 1000 anos, não vai ser 1000 anos, porque é através dos mergulhos no passado, presente e futuro, dimensões paralelas, universos e multiversos e etc., o tempo ele fica literalmente relativo. Entende? Eles não conseguem entender que quando teve o Ragnarok lá em Atlântida, os deuses pegaram e foram para as bases, né? Para o macro, né? Enfim, e a volta desses deuses que somos nós mesmos, que é vista para os humanos lineares como esses deuses que vieram do céu, esse terrestre, que não tem nada de extraterrestre. Eles não entendem por que a Bíblia, a Torá, ela é tão importante, que não tem como ela ser criada. Porque ali foi posicionada, tem um reino ali. O reino feminino, né? O reino criativo, mágico, luciferiano, que é o Yin, que é esse reino onde passado, presente e futuro viram uma única coisa mesmo, de fato, entendeu? Que não tem, não tem essa questão linear. E já no reino lógico paterno, jeovástico, judaico, é esse da qual fica num quadradinho. Só que a questão é que esse quadradinho, essa lógica, esse contexto linear vai ser posicionado de acordo com o teatro em questão, de acordo com aquele ponto linear. No caso aqui, a Torá, a Bíblia, ali está escrito, detalhe por detalhe, passado, presente e futuro, tudo posicionado, não tem como negar ela. Por quê? E eu não vou, o meu propósito aqui agora nem é posicionar tudo, as profecias, posicionar exatamente o que Hitler fez ou não fez e etc. É mostrar para eles que se eles quiserem de fato achar essa verdade, eles vão ter, se eles são pesquisadores, se eles são honestos de fato, como eles dizem ser, e não é rincha, não é briguinha, eles vão verificar. E quando eles verificarem, eles verão que está tudo já posicionado no livro. E se eles forem analisar a Bíblia, não tem como ela estar errada, porque ela posicionou tudo, tudo. É, tudo que acontece agora, tudo que aconteceu no passado e tudo que vai acontecer no futuro está ali bem posicionado. Então o que acontece? É o reino lógico ali posicionado. E esse reino lógico foi posicionado porque a gente chama de Yahvé, Jeová, que o Bob chama, que é a cor azul, que está no futuro. Isso só pode ser possível porque plasmou dessa cor, que é lógica, né? Que é um padrão lógico, mas coerente, que posiciona tudo. Isso eles não entendem. Se eles pegarem as profecias e tudo mais, sobre que Israel embriagaria todas as nações, da questão que os judeus se corromperiam, né? Se eles foram juntar, de fato, tudo, não tem como negar. E é o que eles não fazem. Eles ficam perdidos aí, numa coisa, noutra coisa. Essa é a questão base, né? Que eles deveriam verificar, analisar, e não quer, por puro orgulho. E eles não entendem também. Outro ponto que eu quero destacar aqui foi uma coisa que o Renan comentou lá, né? Que desde Jesus para cá, ou mesmo antes, né, desde Suméria, mas desde Jesus para cá, não teve evolução nenhuma, tecnológica e tudo mais, né? Foi aquela mesmice, né? Carroça, não sei o quê. Só que de um certo ponto para cá, mais próximo, né, de poucos anos para onde a gente está agora, teve uma evolução tremenda. É o que eles não entendem. Por quê? Porque Lúcifer desdobrou de novo no tempo e espaço. E eles não conseguem entender esse processo de Lúcifer. Muitos ficam achando que é um ser, né? E outros não conseguem entender que é simplesmente o plasmar dos aprendizados do coletivo, através de dores e amores, vão vão transbordando em seres mais capacitados, né? Que aqui nesse ponto que a gente está, vai ser os 12 sábios, né? Os 12 deuses e o abstrato 13, que vai dar a direção para esses 12, né? Que vai formando um degradê, vai formando uma hierarquia coerente, não uma hierarquia como essa que tem hoje em dia, é uma hierarquia coerente. Então, por que teve esse avanço tecnológico, esse avanço em todos os pontos, né, em todos os setores? Porque era Lúcifer, mais uma vez, desdobrando o tempo e espaço, né? A gente tem o Napoleão, tem o Hitler, lá atrás mesmo, Jesus Cristo, né? Sempre fazendo esse papel que tem que fazer. Outro ponto que eles não conseguem entender, como encontrar Lúcifer, né? Eles sempre têm uma característica base ali de apontar esses que estão dominando aí, né? Os falsos judeus. É muito fácil, cara. Eles deveriam ter a humildade de verificar. Eu nem tenho muito o que falar aqui, porque você falou praticamente tudo, Josimar. Você posicionou tudo aí certinho. A questão linear, histórica mesmo. Se eles tiverem interesse, se eles realmente tiverem comprometimento com a verdade, honestidade consigo mesmo, com si mesmo, eles vão verificar.
vão verificar os livros, o livro do Bob, vão verificar o que a gente está falando, vão verificar os vídeos. Não vai ficar nesse achômetro, né? Nessa. Uma outra coisa que eu vi que eles ficaram perdidos, né? Que a maioria fica, até a Maria Pereira fica também, né? Que é ficar preso, né? Da história da humanidade, desses 6.000 anos, seis, né? Menos mais um pouquinho. Aí eles falam lá de Atlântida e tal, mas eles se prendem no Anunnaki, nos Anunnaki. Os Anunnakis fizeram a gente. Mas aí, se você vir, né? Por essa linha de raciocínio, você vai perguntar, né? O mais óbvio seria perguntar. E quem fez os Anunnakis? Quem que manipulou o DNA dos Anunnaki então? O que eram os Anunnakis antes? Né? A primeira vez que eu ouvi falar isso, a primeira coerência que foi essa. Eu falei, peraí, então, a gente já ia evoluir, certo? Eles só foram e deram um update no nosso DNA. Aí, beleza, a gente é o ser humano como nós vimos hoje. Aí umas coisas, umas analogias, que eu acho que todas as analogias que o Bob usa, que eu acabo usando e que você usa e tudo mais, né? É, é muito fácil, fica muito fácil das pessoas entenderem, né? Porque é a própria natureza. Tu aprende com a própria natureza. Eles não conseguem aprender se não for repetição, se não for alguém dizendo. O homem, né, com gnose, com a consciência expandida, ele olha para a natureza e vê por si só, né? E precisa de alguém comparar. Olha, a sequência Fibonacci no Caramujo, ah, legal. As galáxias também têm, os furacões também têm. Tudo se desenvolve nessa mesma proporção. Por quê? Aí não sabe que é a forma da luz, né? Procurar si mesmo e se aprofundar no eco e gerando alívio. E esse alívio, né? Cada vez mais querendo se aprofundar mais vezes para poder ficar cada vez mais distante. Porque ela aprende que ela pode, né? Se aprofundar, que ela pode mexer daqui e dali e montar um corpo autossuficiente, né? Um padrão que consiga afastar dela o máximo possível de não ser nada. Que é até onde a gente chega aqui. As pessoas não conseguem entender que tudo isso acontece no mesmo momento, né? Não existe o tempo de fato, né? E uma coisa que eu lembro que o Renan sempre falava que era a coisa que mais bugava era o tempo. Aí quando eu consegui entender o que é o tempo, mano, nossa. Eu pensava, eu tenho que falar com ele, eu falava, caraca, eu tenho que falar pra ele que eu sei o que é o tempo que ele tinha bugado tanto, né? Eu entendendo que são repetições de momentos, sequências de momentos, momentos aprendidos, né? Que, de fato, o que nós interpretamos como tempo, né? O Nassim Haramein foi lá e falou, que foi a primeira vez que, que eu dei um up assim. Aí depois, quando o Bob deu os pacotes certos, pá, né? Que o Nassim Haramein fala que o tempo é memória, né? Claro que o tempo é memória, porque senão há... Imagina, se você vivesse de foto em foto, né? Da quantidade de vibração que existe, né? Se você conseguisse captar apenas um frame, né, por segundo e esquecesse do anterior, não existe memória. E não existe memória, não existe tempo. Então o tempo não é de fato real. O que é real é repetição, é o processo. E é esse processo do que vem antes e o que vem depois. E o porquê disso, né, que é já intrínseco a essa base da luz procurando a si mesmo, é que monta o que nós chamamos de tempo. Né, que gera toda. É porque a luz, ela tem um processo para fugir do nada, ela não vai querer ser nada. Eu fico observando, por exemplo, a gata que tem lá no meu trabalho. Aí eu fico observando o comportamento dela para ver quando é que ela tá sentindo dor e alívio. Por quê? O que que incomoda ela que faz ela se mover? Entende? Esse impulso que eles não conhecem, né? De onde é que parte a vontade? Se você falar assim, eu senti uma vontade de agora ir lá e fazer algo. Da onde é que partiu essa vontade? Né? Foi uma memória. E essa memória, ela é um eco de quê? De dor ou de alívio. É óbvio. Porque se o momento é de dor, você vai fugir disso. Você vai se mover contra. Se o momento é de alívio, se a memória é um eco de alívio, então você vai, opa, lembrei que isso me gera alívio. Lembrei que isso me gera feedback de existência. Então eu vou lá e vou fazer. Então você vai e faz, né? Ah, vou dar um beijo no meu filho. Pô, isso é um feedback de alívio. Então você vai lá e agracia com carinho ele e tudo mais. Ah, na minha namorada. Entende? Então, vou agradar a minha mãe hoje. Vou, sei lá, fazer alguma coisa pra ela. Então, você tá sentindo o feedback de alívio. Porque você sabe a felicidade que você vai encontrar no rosto dela e vai ver de volta. Ou então, eu vou lá jogar um futebol, vou fazer alguma coisa que é prazeroso. Você tá indo pro seu alívio, porque você lembra que isso te dá perspectiva, que isso te dá feedback de felicidade, né? Feedback de existência, que te dá felicidade. Né? Então é esse o que te impulsa, o que impulsiona o movimento que vai gerar percepção, que vai gerar memória, que vai gerar o tempo, que o que impulsiona isso é apenas a vontade, é a não aceitação de não ser nada, sabe? É o nada cuspindo tudo para fora, é o nada se tornando tudo, né?
mas se mantendo como nada para ter referência de tudo, porque sem o tudo, sem o nada como referência, o tudo não existe. Então, o tudo depende do nada. E antes do tudo, nem o nada há. Porque não há constatação. Porque para você constatar que há o nada, você precisa ser. E é isso que eles não entendem também. Se você é, você constata o nada. A partir da primeira fagulha, ela já é diferente de ser nada. Então, qualquer existência é diferente de ser nada. Então, antes da existência, que o antes não existe o antes, mas enfim, né, a forma teatral de falar antes da existência da primeira fagulha, nem o nada há para ser constatado. Entende? Então eles não entendem que o que é ser a primeira fagulha, que é o que mais me incomodava, que era mais difícil para mim, já é o nada se percebendo. É a possibilidade se vendo, tendo o feedback de si, se percebendo. E ela não aceita mais ser nada, porque ela já é. Ela já viu o eco dela. Então é incognoscível ela deixar de ser, se ela já é. Voltaria tudo à estagnação seria tudo de novo, né? Tudo apenas sem, né, interação, tudo seria apenas a mesma onda escalar, de total potencialidade, tudo de novo. Mas como nós já percebemos, nós sabemos que ela já se viu, né? Se a onda se viu, se teve feedback de si, ela se aprofundou e se fragmentou. E tem, né, no canal também, o Renan mesmo postou lá sobre. Só que eles veem de forma matemática, eles veem só conseguem ver de forma matemática. Porque a forma matemática externa representa a forma consciencial, né? Que é a matemática da consciência, não a matemática física de fato. O que é físico é consciente, e o que é consciente é físico. Então, aquele momento ali onde existe o padrão, né, da Torus, dos 8 números que, somando seus extremos opostos, dá sempre 9, né, que dá o todo, que é o padrão, né, da Torus também, que o Nikola Tesla conhecia, talvez não como Torus, mas ele conhecia a forma de energia, né, e tudo mais, que é a mesma geometria do cubo de Metatron, como você disse, que é os, é- os tetraedros polarizados, né, que é a Merkaba, que falam que estava na Arca da Aliança, que é uma tecnologia da Arca da Aliança. Nossa, eles interpretaram que eles achavam que eram os deuses. Tipo assim, eles eram idiotas, né? Eles conseguiam manipular do jeito, achando que era Deus, eles manipulavam. Se só trocar o nome e falar, é tecnologia, eles vão manipular do mesmo jeito. Talvez menos, porque não vão saber como fazer. Na fé, ela é tão precisa e tão séria, tão honrada, né? Sem saber o que tem, que eles fazem funcionar com maior perfeição. Agora, quando você sabe, você já se questiona o que que pode fazer, o que que eu posso, o que que eu posso, o que que eu não posso. Quando você tem a honra para definir o que que você pode ou não fazer com aquela tecnologia, mesmo que você considere que ela é Deus, né? Mesmo que... e como eles acham que era Deus, aquele mesmo Deus barbudo? É o poder de Deus que estava ali. Né? Então, de fato, eles não achavam que tinha lá um Deus barbudo, que nem o Bob falou, né? E eu sempre falo também. Né? As pessoas pensam, quando a gente fala de Deus, elas pensam que a gente está falando do homem velho de barbudo, que a gente acredita que tem um cara sentado lá no trono, dominando todo mundo e olhando. Porque até esse precisaria de alguém para criá-lo. Aí vem uns que falam demiurgo, e eu falo, caraca, é muito teatro, cara, muito teatro. Eles não conseguem entender que Deus é um processo coerente, que permite a cognição, que permite a experiência, né? É onde aquele primeiro momento de novo, né? Nada que o tudo que mergulha no nada para se ver. E quando se vê já é o filho, porque ele se vê daqui para lá, ele vê que é. Mas ele não é esse agora, ele nem é aquele depois, ele ainda é um outro, então ele já é quem é esse que está vendo tudo isso acontecer. Entende? Então, quando eles entenderem isso, eles vão ver que nós entendemos que tudo é um processo, e esse processo é coerente, né? É um processo de tornar a possibilidade do Espírito Santo existindo, que é o Filho. Então esse é o Pai, que é a coerência. Pois nesse lance da lei da atração, né, de criar a própria realidade, você cria a própria realidade, mas eu quero ver você criar fora da coerência. Você vai tentar corromper a simetria. O que vai acontecer? Vai gerar um eco que vai voltar para você, vai ressoar com você, para equilibrar, porque o universo equilibra tudo. Não tem como fugir do equilíbrio. Então, toda vez que você posiciona algo ruim, a gente sempre fala, claro que é óbvio que vai cair para você de volta. Vai ecoar como maldição. E essa maldição que eles pensam, eu te amaldiçoo. Não é que eu te amaldiçoo assim, é porque, cara, tô te dando a chance de tu acertar. Aí tu quer errar, cara, tu já se amaldiçoa. Eu só tô impondo a palavra para ver se tu acorda. Pra ver se tu acorda pra tu acertar agora, porque isso vai pesar pra tu. Tô te avisando, isso vai pesar pra você. Vai fazer isso? Vai pesar pra você. Quer fazer? Faça. Depois não diga que eu não avisei. Aí, ele me jogou, me rogou praga. Porra, velho. Pelo amor de Deus, você praticou antes, né?
Só aquele que tem medo, que tem, que deve de fato, deve temer, né? Quem não deve não teme. Sempre foi assim, sempre vai ser. Porque quem não teme, né? Aquela famosa parte da questão evangélica que fala que a salvação vem pela fé, ou seja, se você tem fé que vai ser salvo, é porque dentro da sua cabeça você sabe que é justo. Se você sabe que é justo, a coerência é essa, que você esteja em paz, que você esteja limpo, que você esteja salvo. Porque você vai conhecer a verdade, você não vai negar, você não vai, com seu ego ali, né, com seu eu temporal, que não sabe o que é dor e alívio, que fica fugindo da dor o tempo todo, né, parasitando o alívio, que vai decidir não encarar o escuro, não encarar a dor, não encarar a derrota para a verdade, não encarar que tem um sábio acima de você, que você deva honrá-lo, né? Esse cara que não quer encarar isso de frente, ele já tá pecando, ele já tá no ego dele. Então, isso vai ecoar na hora que ele descobrir. Ele vai descobrir a verdade e vai falar: caramba, e aí, o que ele faz? Vira um inimigo, de fato? Né, com a luz que ele viu, não adianta, todos vão rodear o sol, não adianta. Eles tentam ser sol. Quando eles veem que é pesado, que queima, quando está mergulhado no escuro lá, só o que sobra, né, para você brilhar, ter perspectiva de brilho, só o que sobra é escuro ao redor e começa a queimar sem companhia. Quando eles veem isso, aí eles vão querer orbitar o sol de novo. E é muito engraçado que eles não saem do entorno do sol, porque eles viram a verdade no sol, que o sol faz eles enxergar. E quando eles enxergam, eles tentam ser, né, com aquele brilho que eles recebem, eles tentam refletir com a mesma grandeza do sol. Só que não sabe que não dá, que queima, que arde. Quando eles mergulharam no escuro de fato e vê, né, o arder, o que que é? Aí, quando eles tocaram o corpo de Deus como nós tocamos, como aconteceu conosco nesses dobramentos nossos aí, sentir aquilo que nós sentimos e ver, caraca, que só vai querer honrar a Deus. Obrigado por ter segurar esse momento para mim. Aí a gente pensa, ah, Deus é um cara. Não é, cara. Essa sensação, essa coerência, quando você vê a verdade e toca nela, você fala, caraca, não dá pra mim, é muito pesado pra mim. Aí você vai ver de uma perspectiva diferente, aí você vai ver que era um ignorante, um egoísta, que só queria brilhar. Você vai entender o que é querer brilhar, o egoísmo. Você vai saber quando deve renunciar e quando deve posicionar. Porque estando na justiça, você pode sim, não é por você, é pela verdade. Por isso nós falamos, né? Viver para Deus, viver pela vontade de Deus, é viver pela vontade da verdade. Não é ninguém falando aqui da vida, minha vida particular, das minhas conquistas, dos meus. Nada, né? Nada meu. Mesmo que fosse, se fosse coerente, fosse simétrico, justo. Mas não é nada nosso. Nós não estamos falando de nós estamos falando da verdade, apenas da verdade. E a verdade, ela é nossa, é de todos. Nós estamos dando de graça. Não estamos querendo aparecer, porque senão nós cobrávamos. E como nós praticamente não cobramos nada para falar tudo que nós falamos, eu não cobro nada praticamente. Não tenho o livro lá que eu estou querendo lançar, né? Que, claro, vou cobrar. Mas Micharia, questão de quantos se cobram por aí pela uma verdade, que é um livro de autoajuda com base nesse conhecimento da consciência, para que as pessoas possam de fato encarar na hora, né, as emoções ali e conseguir posicionar. É o que o Bob cobra R$ 10, cara, num livro de que para mim valeria 1 milhão, né? E talvez teria que valer para que alguém, nossa, esse livro deve ser muito bom, né? Porque custa tão caro, as pessoas são assim, elas não acreditam que o conhecimento pode ser dado de graça e elas ficam aí. E outro ponto que eu quero destacar aqui, Josimar, é que talvez não seja a dúvida deles, assim, deles conscientemente, mas eu vejo que pega inconscientemente. Mas muitas pessoas que podem estar ouvindo esse áudio, esse vídeo, tem essa dúvida, que é a questão do 7/12, né? Tem gente que fala, ah, mas não são 7 cores, são milhares. Não são 7 notas, são milhares. Eles não entendem esse corpo. O corpo da luz que possibilita a cognição mental, né, depois já de formar todos esses desdobrados, desde ponto, reta, triângulo, quadrado, depois que formou tudo, você vai, como que seus sentidos vão observar esse corpo? Como que a gente consegue provar? Como que você consegue constatar que esse corpo é real? É fácil, eu vou destacar aqui pelas notas, né? É muito simples, ó. Quem pode negar que tudo que o nosso ouvido pode captar são 7/12 notas? E por que 7/12 notas? É simples, cara. Todo mundo sabe que existem 7 notas base, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7. Então, cadê as 12? Por que 12?
porque existe um acidente natural que ninguém pode evitar, é uma coisa intrínseca à própria natureza, é esse acidente, que são conhecidos nas notas como na música como bemóis ou sustenidos, tanto faz. Se você partir de um ponto do dó para frente, vai ser dó sustenido. Se partir do ré para trás, vai ser ré bemol. Não importa, aquela nota ali no intervalo, ela é esse acidente, né? Então você tem lá dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. De um tom para o outro, você tem um intervalo. E de um semitom não tem intervalo, porque se chama semi. Então o que acontece? Se tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, então o que vai ter? Ó? Dó, ré, então intervalo. Do ré, dó, ré, mi. No mi não tem. É semi. E o si também é semi. Então você já exclui dois intervalos. Então você vai ter 7 notas e 5 intervalos, que formam o quê? 12 notas. Com essas 12 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e os seus intervalos ali, que é sustenido e bemol, através das suas mesclas, né, das suas uniões coerentes, harmônicas, partindo da referência daquilo que você está harmonizando, daquela escala, você vai poder montar qualquer acorde, qualquer música, qualquer coisa que você pode ouvir, qualquer sinfonia, você pode, eu sempre cito isso, mas é bom deixar isso evidente, para que as pessoas entendam. Do mesmo jeito que funciona esse corpo da música, do mesmo jeito que esses desdobrares na música funciona, isso é para tudo, para todo sentido. Eu só estou destacando a música, mas isso poderia ser nas cores, nas sensações, nas formas, em tudo. Mas vamos nos limitar na música aqui. Todo mundo que entender de música vai ver que é fato isso. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que você pode compor um funk, ou qualquer música, sei lá, um sertanejo universitário, um pagode, qualquer coisinha que você possa compor, né? Qualquer probabilidade de composição está inclusa nessas 7 notas base, barra 12, com seus intervalos. Da mesma forma, as mesmas notas que vai depender da sua capacidade de desdobrar, de criar, de criatividade para fazer a música, para fazer o funk, é as mesmas 7 notas que fazem a nona sinfonia do Beethoven, ou então as 4 estações de Vivaldi, ou não importa, Bach, não importa o qual complexo, o qual grande, o qual magnífico que seja uma música, uma composição, ela vai depender dessas 7 notas base. Então é assim que funciona a frequência Fibonacci, o Renan mesmo lá gosta de falar, o Ozzy Pena também. O desdobrar é um processo cognitivo, não é linear, não é físico, é cognitivo. E todas as possibilidades cognitivas para o infinito de criação vem dessa base 7. É isso que eles não entendem. Esse é o corpo de Deus, esse é o corpo da luz. Por isso que chama o corpo da coerência, 7/12. Que é impossível. Quando você vai pensar, quando você sonha com alguma coisa, tudo que você vê ali depende desse corpo. É impossível sair desse corpo. Não tem como você se ver fora desse corpo. Isso já é Deus, entendeu? Você já está fora da obra. Isso que eles não entendem, é a obra. Eles querem fugir da obra. O que é a obra? É esse corpo. Que são 7 chakras internos refletindo as 7 camadas do átomos, que é uma comunhão, é a Toros respirando, o micro e o macro, o reino da luz atômico e o reino dévico se auto-refletindo, e a nossa cognição ao meio, a nossa consciência ao meio, tendo perspectivas, tendo parâmetros, tendo ecos para poder se movimentar. Isso é a realidade. Isso que se desdobra ao infinito. Isso é a Toros. E é esse ponto que eles não conseguem entender, que pode ser terra plana ou terra redonda. Né? O Ozzy Pena já foi contra a terra plana lá, por exemplo, falando que isso aí é uma distração para as pessoas ficarem presas na Matrix. Não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. Ele não entendeu como um posicionamento cognitivo da consciência. Por isso que Hitler e todas as grandes nações, todas as grandes civilizações preferiram a plana, porque fica mais fácil de trabalhar com ela. Se eles não posicionar na plana, dificilmente eles vão entender o sol negro lá no centro, né, lá na Antártida. Dificilmente eles vão entender vários fatores, né, o próprio mapa em si. Dificilmente eles vão entender que a Terra é um reino e não um planeta, não algo físico, que ela não tem um tamanho geométrico, não tem um tamanho geográfico. Que tá tudo posicionadinho como foi ensinado. Tanto a terra plana que você for ver, que você consegue subir e ver ela plana, um pedaço de pizza, ou então subir e ver ela redonda, tudo posicionadinho, é mentira, é falso, porque é infinito. Para onde você conseguir desdobrar com a sua consciência, reposicionar as 7 camadas do átomos, o corpo de Deus, o corpo da luz, isso vai para o infinito. E é isso que eles não entendem. E todas as grandes civilizações trabalharam com a plana por isso. Eles querem negar as grandes civilizações que trabalharam dessa forma plana para segurar esse egoísmo deles, segurar esse né, relativo conhecimento que tem e negar o conhecimento profundo. Então, isso é muito importante, Nedê, esse corpo de coerência, esse 7/12.
Qualquer outra teoria que tiver aí é falsa, é mentira. A única. Tudo que possibilita toda e qualquer tipo de experiência é o 7/12, que eu acabei de explicar. Que você pode constatar. Não se trata de teoria, se trata de constatação. É as mesmas cores que estão no arco-íris, as mesmas 7 notas. É impossível você ouvir algo que não dependa do corpo da luz. É impossível você sonhar, pensar algo, falar, eu vi uma cor nova. Só de você falar cor nova, você já está vendo que é perspectiva. 9 perante ao quê? Perante aquelas 7 base. Eu vi uma cor que brilha, não sei o que, diferente. Mas diferente relativa ao quê? Qual que é o parâmetro, qual que é o ângulo de referência para você falar que é uma cor diferente, né? Tudo essas 7 notas, esses sete, essa base, esses 7 pilares, a bocanha é tudo que há, tudo, ao infinito. E é basicamente isso. Esse lance aí deles de ET e tudo tá muito fora, cara. Tá muito fora. Desanima, dá desânimo de querer tratar disso. Tá muito fora, tá muito. É muito. Parece que é o berçário da consciência ali ainda, né? Tá muito iludido aí nesse teatro da New Age, né? Não é o teatro do gado aí, é a nova Matrix, né? Eu diria que tem duas Matrix aí. Tem a Matrix do povão, que fica iludido aí com essas coisas básicas, e tem agora essa Matrix nova, que é de pessoa que fica esperando extraterrestre, fica esperando canalizações e tal. Não consegue nem entender o processo da gnose, né? Não entende que o Bob, por exemplo, tem gnose, que a verdade vem através da própria alma do mundo para ele, né? Eles ficam dependendo de livro. Custa, cara. É para eles pelo menos pegar e pensar, nossa, mas como que um cara sem estudar, sem verificar, sem pesquisas consegue ter esse tanto de informação? Como que não há nada que você. Perfeito, irmão, perfeito. É isso aí. É, esse lance, né, do 7/12 que eles não sabem que vem lá do hexagrama, né? Que também, né, tem lá no livro explícito para todo mundo ver que os arquétipos, né, que fazem triangulação ali, da mesma forma que nós sabemos, né, o triângulo, que é a base da consciência, que é o equilíbrio, que traz tudo, justamente na nota, como você disse aí, né, o acorde é feito pelas 3 notas que formam um triângulo, né, então, sei lá, dó, mi, sol, né, e já faz o acorde de dó ali, e se as pessoas entenderem isso, que o RGB, né, que também é um triângulo, forma um triângulo, que é o vermelho, o azul e o verde, né? Então, se eles começarem a pegar essas analogias que nós trazemos, né, com essas referências que nós trazemos, eles vão ver que tudo está interligado nessa mesma coerência, que, né, o triângulo é a base, é a consciência que dá base para o átomo, né, com próton, elétron e nêutron, que os quarks também, né, com up, up e down, que é essa síntese do 3 que permite o movimento, que permite a percepção de si mesmo. Então, qualquer o que existe em relação ao tempo, como eu estava dizendo antes, né, só existe a percepção e o movimento, que gera que em sequência gera um processo, né? E esse processo que nós sabemos que é o processo coerente, que é o único possível, que é o único cognitivamente possível, né? E as pessoas pensam que existe o infinito. Esse infinito depende dessa base, que o pessoal não entende, que essa base já é o que possibilita o infinito. O infinito vem daí, né? Então, o momento primeiro e a dualidade, que tudo é dualidade, eles também não entendem, tudo é dual. Tá, tudo é dual, mas não é só físico, pô, é psicológico, mental, é consciencial, né? Os ciclos. Aí, por exemplo, uma coisa que eu sempre queria falar também, né? É, se você entender que tudo é dual, tudo para onde você olha tem dualidade, tem dualidade. Pô, tem o dentro e o fora, o cima e o baixo, o trás e o frente, o esquerda e a direita, é, enfim, Ragnarok, Armagedon, né? Apocalipse, na verdade, Ragnarok, Apocalipse, sei lá, bem, mal, etc. Escuro e claro, luz e sombra, né? Luz e escuro, tudo e nada, e todas as dualidades. Se você vê que o ciclo da humanidade também é assim. Só que o eco está profundo e eles não conseguem perceber, porque eles têm que ver fora do tempo e espaço. Se ver fora do tempo e espaço, vão conseguir ver que os ciclos também encaixam, que a humanidade caminha sempre para o Apocalipse e depois para o Ragnarok, por necessidade da coerência, o movimento que um faz o outro. E agora nós estamos vivendo a fase que nós estamos ensinando, né? E talvez o nosso papel é esse, não tem jeito. É mostrar, abrir, né? Como o sol, clarear, é mostrar, olha só, nós estamos vivendo a fase agora do Apocalipse. Um dia viveremos a fase do Ragnarok. E uma coisa que as pessoas não conseguem entender, que é, como você disse, né, Terra plana, que é a curvatura, né,
da luz para poder caber na consciência. Se eles entendessem isso, eles iam ver que toda luz tenta ir para ela mesma, só ela mesma consegue perceber. E nós, sendo o eco aprofundado da própria luz, estamos vendo ela na sua, vamos dizer assim, no nosso passado, que é a sua origem, né? Que é a base ali. Então, para a luz caber na nossa consciência, para nós conseguirmos reconhecer, conseguirmos constatar a luz, ela precisa se curvar para a nossa consciência. É onde nós vemos a curvatura do espaço-tempo, que eles não entendem, né? O que é a gravidade e tudo mais, né? E vai ficando muito fácil, cara. A realidade vai ficando muito solúvel, né? Até o Além da Nuvem fez um vídeo lá que me deu muita, assim, algumas analogias lá e tal, de como o sol desce no horizonte, dependendo, né, do clima, se for seco, se for úmido, que dá a referência que o sol continua do mesmo tamanho por causa da refração, e no deserto já é diferente, né, quando a umidade é baixa, o sol vai ficando pequeno, então já dá margem para a Terra plana. Eles não entendem que a Terra é plana e global ao mesmo tempo. Né? E ficam rindo de terra plana porque não conhece ver fora do espaço-tempo, não conhece a toros de verdade, sabe o que é de forma energética, mas não entende que dentro estamos dentro da toros, nós somos a toros, né? E que o processo cognitivo toroidal é que a visão é relativa, os sensores são relativos, tudo relativo, para manter um equilíbrio ao meio. Senão nós íamos ver apenas embaralhos, né? Como o Bob fala. Senão tudo que você ia ver era átomos espalhados, não ia ter coerência, não ia ter síntese, né? Após de uma constatação, não ia ter constatação. É só embaralho, só reflexo, pá, nada a ver. Só que a coerência é montada com base no equilíbrio, né? Das possibilidades. E aí sim a luz consegue se ver, consegue manter um corpo autossuficiente, né? Um autorama para ela criar, para ela desenvolver, para ela se ver a obra. E quando nós trazemos isso para a parte física, visual, para a parte real da vida, né? Que são as nossas emoções, as nossas atitudes no dia a dia, que são, por exemplo, como eu sempre falo, ciúme. O que é o ciúme? Que é o eco que brilha, né? Que faz com que o outro brilhe no seu lugar e você sinta se queimar no escuro, porque agora você tem uma referência. E essa referência ela tá te ofuscando. Então, tudo, quando você usa essas palavras, referência, referente ao quê? Né? O que você tem de referência? Eu tenho de referência, então, alguém que, sei lá, tá no escuro. Aí, então, eu acabo sendo luz, por perspectiva, olha só, por óbvio, ele vai me enxergar como luz. Agora, se eu tô no escuro, eu vou olhar para cima e vou ver alguém que tem mais conhecimento que eu, que tem mais sabedoria do que eu, que sabe mais do que eu. Esse alguém vai ser minha luz e eu vou estar no escuro agora, por perspectiva. Entende? Por referência. A referência que eu tenho é de alguém que sabe mais do que eu. Então ele vai ser mais próximo do sol do que eu, tá mais próximo da verdade do que eu, tá mais próximo da claridade do que eu. Porque o sol já clareou ele de uma forma que ele pode ver mais do que eu vejo, aqui no escuro. Então eu olho para trás e vejo que tem alguém mais no escuro do que eu ainda. Então eu acabo sendo o sol para ela, eu acabo sendo uma direção para ela, né? Que eu vou apresentar para ela o sol, assim como Vênus apresenta o sol todas as manhãs. E é isso que eles não entendem, que todo o processo é uma coisa só, seja no macro, seja no micro, seja na consciência, é tudo a dualidade sendo constatada pelo três, que é tudo a mesma síntese, por isso que vem os arquétipos, por isso que vem tudo que nós vimos, né? Ficou, Deus, os deuses, os astronautas, os deuses que vieram do céu, eram Anunnaki. A gente achou a verdade agora, os deuses astronautas eram Anunnakis. Velho, isso é nada perto do que a gente sabe, que aquilo é tudo um ciclo, só um redobramento da consciência, que tudo é a consciência se constatando, como se nós fôssemos separados dos Anunnakis, do Deus, da filosofia, do evangélico lá, né, do Deus barbudo, tudo é uma coisa só, é só a consciência se percebendo, aprofundando o ex se percebendo, e ela tem várias, agora, né, depois de aprofundada, ela tem várias perspectivas, várias referências para ela se situar, se desdobrar. E é isso que a gente gostaria que eles entendessem para se tornar aliados nossos, né? Mas então, irmão, fica assim. Acho que já falamos bastante, né? Já dá pra galera ter uma boa ideia do que a gente aprende aqui dentro.